Recentemente, uma amiga minha me lembrou uma frase do poeta Mário Quintana que eu adoro. A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Eu tenho certeza que Platão concordaria muito com o nosso grande poeta. Vamos ver por quê? Meu nome é Paulo Monteiro, eu sou consultor, coach, professor em MBA, escritor, filósofo. E nessa série eu estou trazendo pensamentos de alguns filósofos, aplicando ao mundo organizacional. Hoje o nosso convidado é o sempre atual Platão. Eu quero começar contando uma breve história. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando como publicitário. Eu estava encantado pelo glamour da publicidade. Eu gostava de trabalhar com criação, com redação publicitária. Adorava aquele clima de prêmios, né? De você ganhar o prêmio pelo o anúncio mais criativo. Mas logo eu comecei a me incomodar com a superficialidade daquele mundo. Eu via, apesar de saber, de ter certeza que era uma profissão nobre, muito importante para a economia, para a sociedade, e conviver com vários excelentes publicitários, eu comecei realmente a me incomodar com uma forma de fazer as coisas muito superficial que eu via ao meu redor, e inclusive muitas vezes maquiando ou até mesmo mentindo sobre algum produto ou algum serviço. E isso acabou realmente me levando a uma crise profissional e acabei rompendo com essa minha início de carreira. Aí você pode perguntar o que essa historinha tem a ver com Platão e com o nosso tema de hoje. E aí eu vou contar uma outra historinha, só que dessa vez uma história fictícia, que é a conhecida alegoria da caverna, ou parábola da caverna, que se encontra na obra-prima que ele escreveu, chamada A República. E a alegoria é assim: existe uma caverna, dentro dessa caverna existem prisioneiros que estão acorrentados olhando para uma parede, para um muro. Eles nasceram e sempre viveram assim, então tudo que eles veem é o que eles conseguem ver naquele muro, naquela parede. Atrás deles existe um fogo, né, gerando uma luz. E entre o fogo e eles passam alguns objetos, ou vários objetos, constantemente, continuamente. Então o que esses prisioneiros veem desde de sempre são sombras nessa parede, nesse muro. Eles não conhecem outra realidade. Até que um dia um desses prisioneiros se liberta, né? E ao se libertar das correntes, olha para trás e começa a ver que aquilo é uma caverna, que existe um fogo, que o fogo projeta a sombra dos objetos na parede. E curioso, ao mesmo tempo, achando tudo muito estranho, o nosso personagem começa a buscar uma possível saída daquela caverna, sai da caverna, e ao sair da caverna ele começa a ver que existe um mundo lá fora da caverna, muito diferente daquele lá de dentro. E a luz é tão forte, a luz do sol, que ele acaba tendo a visão dele embaçada. Até que pouco a pouco ele começa a ver as coisas lá fora da caverna. E aí ele fala: eu preciso descer agora e avisar para os meus colegas que aquilo ali, eles estão presos e eles estão vendo sombras, eles estão vendo projeções que não correspondem à realidade. Ele faz isso, ele desce e avisa, conta aos colegas o que ele tinha vivenciado. E aí os colegas tentam matá-lo, porque acham que ele está louco, que não é possível, que ele está delirando. Para Platão, a parte de fora da caverna, a parte onde o nosso protagonista está vendo o sol, a luz e as coisas como elas realmente são, é a nossa relação direta com a realidade, com o todo. Para Platão, a gente tem uma capacidade de entrar em contato com tudo que existe e é de uma maneira mais visceral, não através só dos nossos sentidos ou só do nosso intelecto racional, mas através da nossa alma, por que não dizer? Então, fora da caverna, é essa realidade
mais vibrante e mais totalizante que uma pessoa pode experimentar. Quando você entra na caverna, para o Platão, já são formas de você se relacionar com a realidade, com o mundo, através de alguns filtros. Então, para o filósofo, os próprios sentidos, né? A nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, já são filtros, ou seja, nós estamos decodificando a realidade. Então ali a gente pode dizer que já estamos dentro do início, aquela primeira parte dentro da caverna, vendo as coisas ou experimentando as coisas não exatamente como elas são, mas através de alguns filtros. Quanto mais você desce na caverna, mais essas representações vão acontecendo. Então, por exemplo, a própria ciência, né? Quando você lê uma equação, você resolve uma equação, na verdade aquilo é uma representação, aquilo ali é uma tradução, é uma abstração de uma outra realidade, mas não é a realidade em si. Né? As ciências trabalham com isso. Quando você lê um texto, né, na verdade aquele texto é, de novo, uma representação de um conceito que é uma representação de uma realidade. E aí você vai descendo nessa caverna até você chegar ao que os prisioneiros viam, que são as sombras, né? Ou seja, para Platão aquilo era a cópia da cópia, porque não era nem você ver através dos seus olhos um objeto, você estava vendo a sombra do objeto. Então era a parte mais obscura da caverna e a mais distante do que o filósofo chama de verdade, né? E isso era, de alguma forma, o que Platão vivenciou em Atenas quando ele via os sofistas atuarem. Os sofistas eram profissionais da retórica, eram pessoas que inclusive vendiam os seus discursos, mesmo se eles não concordassem, mesmo se o conteúdo do discurso não fosse verdade. O sofista é o artista da sombra, da cópia da cópia. Eu nunca ia pensar que depois de anos como consultor organizacional, eu ia ver sofistas na minha frente, né? E isso aconteceu, né? Convivendo com muitos profissionais sofistas que mentiam ou vendiam uma coisa que não era exatamente assim, porque isso era importante para o cliente, para o consumidor final. E na verdade, não só profissionais, mas eu conheci, tive contato com verdadeiras organizações sofistas, né? Organizações que pretendem passar uma imagem, por exemplo, de sustentabilidade, quando elas acabam permitindo desastres seríssimos ao meio ambiente e à comunidade. Ou empresas que falavam muito de ética e se envolvem com relações de propina com governantes ou mesmo agentes públicos. Isso foi uma coisa que me incomodou muito como consultor, como profissional, de ver que essa prática dessa sofística profissional, ela existe desde a Grécia Antiga, ou até desde antes, né? Ou seja, passa o tempo, a história avança, mas o ser humano continua com essa mesma propensão de mentir ou de enganar, pretendendo estar falando uma verdade. Só que a questão é que hoje em dia a sociedade me parece menos propensa a aceitar mentiras por muito tempo. Está mais fácil de descobrir o que é falso, o que é fictício, o que não é autêntico. Essa é uma característica do nosso mundo atual. E ainda bem que existem, e eu conheci várias outras empresas, que são empresas verdadeiras. Empresas que, por exemplo, implementam processos de compliance muito sérios, né, que divulgam tudo para os seus colaboradores e para os seus stakeholders, né, qual é o seu rendimento, quais são os salários, tudo que acontece ela divulga porque ela não tem nada a perder e nada a esconder. São empresas que entendem que a prosperidade vem da autenticidade, que não existe nada mais valioso do que a reputação, e a reputação só se alcança com integridade e autenticidade. Liderar é exatamente apontar essas incoerências, essas pequenas ou grandes mentiras, essas sombras que vemos nas nossas organizações diariamente. E nesse momento a gente está buscando, como fez o protagonista da parábola da caverna, libertar não só os nossos colegas, mas a própria cultura de uma realidade fictícia, de uma realidade inautêntica, de querer
dizer ou transmitir às pessoas e à sociedade uma coisa que não corresponde à verdade. Fazer isso traz risco e traz, com certeza, medo, porque foi o que aconteceu com o protagonista da Parábola da Caverna, porque você está se expondo, você está se arriscando ao que os outros podem pensar, mas vale a pena, porque é nesse momento que você mobiliza pessoas e a cultura para uma realidade mais íntegra, mais autêntica, uma realidade que eu diria que está fora da caverna, num mundo como ele é de verdade. E os benefícios são muitos. É difícil, traz medo, é arriscado, mas vale a pena.